como teria surgido a primeira forma de vida na Terra. Não existe uma teoria que explique de forma certeira como teria surgido a primeira forma de vida na Terra. Várias correntes tentam explicar a origem da vida na Terra. O criacionismo, a panspermia, a abiogênese, a biogênese. Criacionistas, por exemplo, acreditam que a formação da vida na Terra se deu por força da mão de Deus, por uma força divina. Deus seria o Criador. Costuma-se até ligar ao criacionismo uma ideia denominada de fixismo. Essa ideia do fixismo estabelece que as espécies não evoluíram, que as espécies sempre foram fixas sem qualquer tipo de evolução. Podemos relatar como exemplo de criacionismo o pensamento dos gregos antigos. No texto antigo Teogonia de Hesíodo, o princípio de todas as coisas está associado ao caos, sendo que houve um tempo em que a ordem não tinha sido ainda imposta aos elementos existentes no mundo. É como se não existisse ordem no mundo, ou de fato não existisse realmente a ordem no mundo. Do caos teria nascido a terra, Gaia, e o amor, o Eros. Depois, o caos gerou Erebo, as trevas infernais, e a noite. Da união de Erebo e Nix nasceram o dia e o éter. O éter, segundo os gregos antigos, é um ar puro, elevado, brilhante, respirado pelos deuses do Olimpo, diferente do ar obscuro que os mortais respiravam. Gaia gerou o céu, as montanhas e o mar. O céu era chamado pelos gregos de Urano. Da união entre Gaia, a terra, e Urano, o céu, nasceu o tempo, Cronos. A partir desses deuses primordiais, nasceram também os titãs, os gigantes e as ninfas dos bosques. Prometeu, filho do titã Jápeto, criou artesanalmente a raça humana, homens e mulheres moldados da argila e na água. Então Atena, deusa da sabedoria, ao ver essas criaturas, insuflou em seu interior alma e vida. Outro exemplo da crença chinesa é Panku, um deus absoluto que nasce de um ovo primordial. E o processo de criação da primeira forma de vida, nessa mitologia chinesa, nessa crença chinesa, nesse criacionismo chinês, se concretiza com o sacrifício divino. Panku morre, dando origem então à vida. De seu crânio surgiu a abóbora do firmamento, e de sua pele a terra que cobre os campos. De seus ossos vieram as pedras. De seu sangue os rios e oceanos. De seu cabelo veio toda a vegetação. Sua respiração se transformou em vento, sua voz em trovão, seu olho direito se transformou na lua, seu olho esquerdo se transformou no sol. De sua saliva e suor veio a chuva, e dos vermes que cobriam seu corpo, adivinha só, surgiu a raça humana, a humanidade. Muito bem. Saindo um pouco do criacionismo de seus exemplos, uma outra ideia tentou explicar a origem da primeira forma de vida no nosso planeta. É a panspermia ou cosmogenia. A panspermia acredita que a vida veio de outro planeta. Os seres vivos teriam vindo de um meteoro, o que seria meio absurdo, dada a velocidade que as formas de vida pequena teriam de suportar enquanto estivessem no meteoro. A panspermia, contudo, ela não explica como a vida teria surgido em outro planeta. Ela explica como a primeira forma de vida teria surgido no nosso planeta, mas não explica como teria surgido a primeira forma de vida desse outro planeta de onde veio as nossas formas de vida. Já a abiogênese acredita que a vida surge de matéria inanimada. As coisas não vivas, em geral, geram os seres vivos. Para provar que essa teoria da abiogênese estava errada, Francesco Redi fez um experimento colocando carne em pote. Ele conduziu esse experimento no século XVII, em 1668. Francesco Redi colocou carne em potes fechados para demonstrar que a vida não surgiria com o mero decurso do tempo dessa matéria inanimada. Seu experimento foi criticado porque ele não permitiu a entrada de ar. Segundo seus críticos, era esse ar que ele não permitiu que entrasse que seria capaz de trazer força vital para que a carne que estava dentro dos potes fosse capaz de gerar vida. Francesco então resolveu tapar os recipientes de forma diferente, de modo que fosse possível a entrada de ar, mas sem permitir a entrada de insetos. E assim acabou demonstrando que a carne, como matéria inanimada, não seria capaz de produzir vida, mesmo recebendo ar, que era considerado por seus críticos um instrumento que levaria a força vital para o surgimento da vida na matéria inanimada. Infelizmente, para Francesco Redi, foi criado o microscópio, e os micro-organismos foram descobertos
E, infelizmente, também continuou se achando que por terem sido encontrados esses micro-organismos na carne, que esses micro-organismos estavam sendo oriundos da matéria inanimada, como se a matéria inanimada estivesse gerando automaticamente estes seres vivos, os micro-organismos. Louis Pasteur, que veio séculos mais tarde, acreditava que esses micro-organismos estavam no ar, e ao encontrar um lugar com nutrientes para se desenvolverem, se envolvem com esse lugar para se alimentar e se reproduzir, formando colônias de bactérias que se tornavam visíveis. Pasteur conduziu seus experimentos durante o século XIX, por volta de 1860. Para comprovar sua hipótese, Pasteur despejou suco nutritivo em um vidro, todo esterilizado, para ficar livre de qualquer micro-organismo. O gargalo desse vidro, desse recipiente, tinha entrada um gargalo que dificultava a entrada de micro-organismos pelo ar, porque o bico era curvo e fino. Pasteur demonstrou que nenhum micro-organismo entrou nesse recipiente, enquanto o mecanismo de entrada, que é um canudo curvo e fino, estivesse nele. Ao deixar a entrada do vidro mais simples para os micro-organismos, ou seja, retirando esse canudo, logo aquele caldo nutritivo foi tomado por bactérias, demonstrando Pasteur que a vida não pode vir de matéria inanimada. E assim ele conseguiu refutar a teoria da abiogênese, que acredita que a vida pode surgir de matéria inanimada. Essa refutação, feita por Pasteur, deu força à teoria da biogênese, teoria que acredita que um ser vivo vem de outro ser vivo, que a vida é gerada por outra forma de vida. Mas essa teoria não resistiu a uma pergunta chocante. De onde teria vindo a primeira forma de vida, o primeiro ser vivo? Ou seja, aquele ser originário que deu vida às outras formas de vida. Pasteur não foi capaz de responder essa pergunta. Apenas no século XX, Alexander Oparin criou a hipótese mais razoável para explicar a primeira forma de vida na Terra. Por meio dos seus estudos de rocha, Oparin imaginou a Terra primitiva. Nela, Oparin considerou o planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. A Terra era extremamente quente, com média de temperatura de 50 graus Celsius, com intensa atividade vulcânica. Essa atividade vulcânica fazia com que a água dos oceanos se evaporasse e depois gerasse chuva, além de relâmpagos e raios, oriundos das tempestades. Naquela época ainda não havia oxigênio na atmosfera terrestre, havendo predomínio da amônia e do metano, o que trazia cheiro de peido e de mijo. Além de bastante hidrogênio e vapor de água, além disso, por não haver ainda a camada de ozônio, as radiações ultravioletas do Sol vinham diretamente para a Terra. Para a Terra, o tempo todo. Havia então uma combinação de calor, descarga elétrica e radiação. Os elementos químicos da atmosfera sofreram e foram quebrados em moléculas mais simples em razão da influência do calor, das descargas elétricas e da radiação sendo levadas para o oceano primitivo. Vários átomos foram para o oceano e começaram a se recombinar. E no oceano começaram a surgir os aminoácidos, necessários e básicos para a formação de proteína. Os ácidos graxos, necessários e básicos para a formação de lipídios. Os monossacarídeos, que são os açúcares. Com o tempo, esses elementos químicos formaram uma estrutura orgânica, mais complexa, denominada de coacervado. Uma estrutura orgânica constituída por carboidratos, lipídios e aminoácidos. Lembrando que os carboidratos são utilizados como fonte de energia pelos sistemas vivos e auxilia na formação de estruturas das células e ácidos nucleicos. Os lipídios, por sua vez, têm uma infinidade de funções. Pensando na diversidade de tipos e classes que existem, podem fazer o armazenamento de energia uma das principais funções biológicas deles. Fora do corpo, os lipídios podem ser utilizados na indústria alimentícia, em cosméticos e em vários outros lugares, várias outras situações. Existem muitas vitaminas que são tipos de lipídios. Muitos possuem função hormonal, estrutural, como os fosfolipídios e os glicolipídios. Pode servir também como isolante térmico, como os triacilgliceróis, que também armazenam energia, além de proteção mecânica. Já os aminoácidos têm como algumas de suas principais funções a construção de novos tecidos no corpo, como nos músculos, unhas ou órgãos, a inibição do catabolismo, o que previne o uso de massa magra como fonte de energia, preservando a estrutura muscular,
o regulamento da síntese hormonal e uma série de processos metabólicos corporais, além de atuar como matéria-prima na construção de proteínas no corpo. Os animais ingerem os hidratos de carbono através da alimentação, sendo que ele é uma das substâncias mais presentes nos alimentos. As principais funções do nutriente no organismo são referentes ao armazenamento energético, à produção de energia e à estruturação celular. Essa primeira estrutura que se formou, o coacervado, só conseguiu se tornar um ser vivo ao se combinar com o RNA, um ácido nucleico disponível no oceano primitivo. Surge então a primeira célula primitiva, a célula protobionte ou probionte. Era um ser heterótrofo que devia comer para produzir sua própria energia e anaeróbico por não precisar de oxigênio para sobreviver. Demorou 1 bilhão de anos para acontecer essa primeira forma de vida, segundo a hipótese de Oparin. Se você gostou do vídeo, até a próxima!